O Caibalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson, escrevendo como os três iniciados. Introdução e edição de Philip Deslip. Um quarto de século depois, Wayne B. Chandler escreveu um artigo influente para o Journal of American Civilization e mais adiante publicou um livro intitulado Ancient Future, que atribuía os 7 axiomas herméticos de O Caibalion à divindade egípcia Thoth e os colocava em consonância com outros textos herméticos clássicos, em um contexto explicitamente africano. Elijah Mitchell, professor de trabalho social, usou esse ponto de vista sobre o Caibalion em muitos artigos, criando um conceito de terapia de orientação para a realidade centrada na África e usando os 7 princípios herméticos como base para um sistema de valores voltados para a África. Bem menos acadêmica foi a reformulação de O Caibalion em 2002 como The Sacred Wisdom of Teut, a sabedoria sagrada de Thoth, reivindicada por Dwight York, do grupo nacionalista negro chamado United Nuwaubian Nation of Moors. Pouco mais que uma reimpressão com o acréscimo de pseudo-hieróglifos e substituição seletiva de textos. Sacred Wisdom foi a oportunidade de Dwight York esclarecer as dúvidas e ambiguidades sobre o Caibalion, que era, segundo ele, um antigo documento egípcio que havia sido deturpado tanto pelos cananeus quanto pelos gregos. Um uso mais prático e trivial de O Caibalion foi encontrado em Nova Jersey, no grupo de caçadores de recompensas místicas, conhecidos como The Seekers, os quais, embora usassem tratamento humano e valores espiritualmente focados, desfrutavam de um índice de sucesso que superava até mesmo o do FBI e o do US Marshal Service. Joshua Armstrong, o fundador afro-americano dos The Seekers, fez os candidatos potenciais à condição de membros do grupo lerem obras de filosofia egípcia, inclusive o Caibalion, além de receberem treinamentos em artes marciais e obterem permissão para o porte de armas de fogo. Embora isso só pudesse ser associado a anseios africanos no mais abstrato dos sentidos, as inúmeras referências a O Caibalion em vários romances das 4 últimas décadas, as obras de autoajuda como Black Wealth, Riqueza Negra, as salas de bate-papo virtual e pintura de Jeff Donaldson, do grupo AfriCobra, tudo isso aponta para a posição modesta, ainda que inegável, que o Caibalion conquistou nos domínios do pensamento afrocêntrico e da espiritualidade afro-americana. Embora alguns tenham se voltado para o Egito em busca da fonte de O Caibalion, um trio de moradores de um subúrbio de Michigan, que se autodenominavam os Três Iniciados, tentou usar o Caibalion como modelo para a construção de pirâmides na década de 1970, construindo várias delas e citando a obra de Atkinson dezenas de vezes em seu livro Pyramid Power Explained.
Ao mesmo tempo que os 3 iniciados de Michigan estavam construindo pirâmides inspiradas por Ocaibalion, outro grupo chamado Sumun de Salt Lake City estava absorvido nos 7 princípios herméticos e construindo uma pirâmide de quase 8 metros de altura. O Sumun não apenas fundamentaria em Ocaibalion um dos experimentos espirituais mais pitorescos e incomuns na história recente dos Estados Unidos, como também daria à obra de Atkinson sua maior exposição pública ao fazê-lo finalmente chegar à mais alta corte do país. Depois de ser supostamente visitado por seres extraterrestres em meados da década de 1970, um pai divorciado com 2 filhos, chamado Claude Noel, começou a compartilhar uma sabedoria que lhe havia sido transmitida por esses seres de outro mundo. Em poucos anos, Noel, conhecido como Cork Ra, havia criado um grupo conhecido como Sumun, que criou uma mistura de nova era e ensinamentos místicos com uma estrutura inequivocamente egípcia. Com sua pirâmide, que também era sua sede, nas proximidades da rodovia Interstate 15, o Sumun mergulhou no universo místico e empresarial e começou a produzir um vinho que intensificava a meditação, conhecido como Nectar Publications, a fabricar lubrificantes íntimos e até a ressuscitar a prática da mumificação para as pessoas e seus animais de estimação. Os ensinamentos espirituais que começaram a partir de Kirk-Ha tiveram uma trajetória menos original. Os 7 aforismos fundamentais do Sumun foram extraídos praticamente de forma literal dos 7 princípios herméticos de Ocaibalion. Quando confrontado com a estranha semelhança entre os 2, Cork-Ha negou, inclusive, ter lido o livro de Atkinson, e mais tarde sugeriu que ele e Ocaibalion haviam sido inspirados por uma mesma fonte. O Departamento de Direitos Autorais nos Estados Unidos foi mais claro, referindo-se ao livro do grupo Sumun, que veio a ser escrito Sumun Closed Aspect to the Open Mind, de uma obra não original. Quase 3 décadas depois do primeiro encontro entre de Cork-Ha com os extraterrestres, o Sumun pediu para colocar um monumento no parque público da cidade vizinha de Pleasant Grove, no qual ficariam inscritos, ao lado dos 10 mandamentos, os 7 aforismos do Sumun. Pleasant Grove recusou o pedido e seguiu-se uma disputa jurídica entre a cidade e o Sumun, com recursos que terminaram por alcançar a mais alta jurisdição possível. Em 2008, no cenário da primeira publicação de Ocaibalion, as 7 leis herméticas, escritas por William Walker Atkinson, ele próprio um profissional de direito, inscrito na Ordem dos Advogados de 2 estados, teria seu grande dia na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em um caso que dependia de interpretações essenciais da primeira emenda, Sumun fundamentou sua argumentação na liberdade de expressão e na igualdade de acesso a um fórum público,
enquanto Pleasant Grove alegava que o monumento os obrigaria a referendar um discurso que não refletiria a cidade, os seus valores. Apesar das evidentes diferenças de opinião entre os juízes, a Suprema Corte emitiu, por unanimidade, uma decisão contrária a summum. Monumentos estão associados a seus proprietários e a escolha de aceitar e exibir um monumento em um parque público era, aos olhos da Corte, uma questão de opinião governamental. Os argumentos apresentados à Suprema Corte tinham um quê de absurdo. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, perguntou-se, de acordo com a argumentação de summum, a Estátua da Liberdade precisaria ter, como contraponto, uma estátua do despotismo, que o juiz Antonin Scalia ofereceu a sugestão de um possível monumento aos biscoitos de chocolate. O conteúdo dos 7 aforismos do summum mal chegou a ser mencionado, a não ser em termos vagos como uma religião, mas os próprios membros do grupo, apesar de suas tentativas de buscar abrigo sob o rótulo de cristandade agnóstica, pareciam estar mais em jogo do que as palavras do monumento proposto. Em primeiro lugar, seria difícil imaginar que uma mensagem mais amplamente aceita, proveniente de um grupo social majoritário, tivesse sido recusado pelo Parque de Pleasant Grove. Numa grande e tácita ironia, a obra da qual o summum havia extraído praticamente cada palavra nunca foi mencionada. Em muitos sentidos, as 7 leis herméticas de Ocaibalion merecem um tributo maior do que o pastiche filosófico de Corky Ha. Por mais de um século, Ocaibalion tinha feito algo extraordinário. Não só continuara a ser impresso e a vender um grande número de cópias, sobrevivendo a todas as obras a ele semelhantes e comparáveis, como também nunca deixara de ser uma fonte de inspiração durante a Grande Depressão. A contracultura da década de 1960, a nova era e a era da internet. Ocaibalion havia visto dezenas, quando não centenas, de edições diferentes e tinha sido traduzido para pelo menos 10 línguas diferentes e para o Braille. Durante a década de 1970, o chileno Darío Sommer usou os 7 princípios herméticos de Ocaibalion como fundamento de vários livros escritos com o pseudônimo de John Baines. Disso resultou seu Instituto para a Filosofia Hermética, que hoje tem ramificações na Europa, nos Estados Unidos e em grande parte da América Latina. As palavras de Ocaibalion foram colocadas em um madrigale spirituale, uma forma musical a capella, que era normalmente reservada à poesia em homenagem aos santos católicos ou à Virgem Maria, e apresentada em Munique, em fins da década de 1980. Na literatura, um exemplar de Ocaibalion pode ser colocado tanto ao lado de clássicos metafísicos e de The Legend of Bagger Vance, uma obra com evocações do
Bhagavad Gita, como numa biblioteca de obras metafísicas ao lado de O Símbolo Perdido, o mais recente blockbuster de Dan Brown. Talvez devido a uma combinação de ignorância de suas origens com o entusiasmo sincero por seus preceitos, o Kybalion seja hoje frequentemente mencionado no mesmo contexto de textos sagrados muito mais antigos e estabelecidos, como a Bíblia e o Alcorão. A comprovação da força, flexibilidade e longevidade de O Kybalion nos é dada pelo fato de o livro ter sido uma fonte geral de inspiração, dos modernos pagãos aos pensadores positivistas cristãos, das pequenas sociedades secretas aos fenômenos da cultura pop. Direta ou indiretamente, o Kybalion deixou sua marca no modo como milhões de pessoas veem o dinheiro, a espiritualidade, a mente, o sucesso e a natureza do próprio universo. Como tem sido o destino de muitas obras ocultistas e esotéricas, o Kybalion nunca recebeu o respeito merecido e o homem que o escreveu não recebeu o devido reconhecimento. É possível que, ao reconhecer sua autoria e o legado de sua obra mais influente, o monumento que o Kybalion fez por merecer, mas que permanece inexistente, seja esta edição que o leitor tem em mãos. A Hermes Trismegisto, conhecido pelos antigos egípcios como o Três Vezes Grandes e o Mestre dos Mestres, dedicamos reverentemente este livro de ensinamentos. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.